E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma notícia absolutamente inacreditável. A Lireza Firuja e Magnus Carlsen jogaram um match ontem e foi um match casual, não estava valendo nada, partidas de Blitz jogadas online mesmo no chess.com. No entanto, o resultado é algo que te deixa sem palavras. O Alireza Firuja ganhou o match, mas ele não só ganhou o match, ele absolutamente dominou. O match foi jogado com 7 partidas e a Alireza Firuja venceu 5 dessas 7. Quer dizer então que o Magnus venceu as outras duas? Não, o Magnus venceu um total de 0 partidas. O Magnus conseguiu empatar duas. Então, o resultado do match foi 6 pontos de 7 pontos possíveis para a Lireza Firuja e 1 ponto de 7 pontos possíveis de Magnus Carlsen, com 0 vitórias para o Magnus. Hoje a gente vai ver uma das partidas desse match, mas meus amigos, parece que a nova geração tá vindo e tá vindo com muita força. Você pode dizer o que for, pode falar que foi um dia ruim pro Magnus. No entanto, mesmo em um dia ruim, eu nunca vi em toda a sua carreira o Magnus ser tão dominado quanto foi ontem por Alireza Firuja. Então, sem mais delongas, vamos para a partida que é muito interessante. É uma partida que mostra o alto nível de jogo que os dois jogadores jogam, hein? Não é uma partida mal jogada. Vem peão em E4 por parte do Firuja e o Magnus opta pela defesa siciliana. Cavalo em F3, lance natural, cavalo em C6 e bispo em B5. A Lireza Firuja opta pelo ataque Nesmedinov Rossolimo, né? Qual que é a ideia? A ideia é você tomar o cavalo normalmente, dobrando peões do jogador de pretas, e essa pode ser considerada uma anti-siciliana, porque ela é normalmente menos teórica do que as linhas da siciliana aberta. Vem peão em E6 por parte do Magnus Carlsen, e normalmente se você quiser tomar o cavalo, você toma aqui, agora, porque agora você dobra peões. Mas o Firuja faz o roque. Vem então, cavalo em E7, e agora que os cavalos se defendem, não faz mais sentido tomar o cavalo, certo? Se você tomar esse cavalo, não vai dobrar peões do adversário, você vai, na verdade, abrir mão do par de bispos por nada. Por consequência, o Firuja simplesmente cria uma casa para que o bispo retorne. Ele joga torre em 1, e esse lance é muito de propósito. Tá defendendo o peão de E, tá colocando a torre na cara do rei do adversário, então ele tá antecipando uma abertura da posição e ele tá gerando a casa de F1 para o bispo retornar. Vem peão em A6 e o bispo, é claro, retorna para a casa de F1. Não faz tanto sentido tomar o cavalo se não dobrar peões. E você pode estar pensando que nessa linha o jogador de brancas levou a pior, justamente por conta dessa perda de tempo. Bispo B5, bispo F1, mas a realidade é que o Magnus também se desdobrou para evitar a dobra de peões. Ele colocou um cavalo em E7, e isso é um problema. O cavalo não pode se manter nessa casa por muito tempo, sem atrapalhar que o bispo saia e sem atrapalhar o roque do jogador de pretas. Pretas, na verdade, tem muitos problemas a resolver. Por onde vai sair esse bispo? Por onde vai sair esse bispo? Você vai jogar cavalo em G6? O que você vai fazer da vida? Então, o Magnus começa a responder essas perguntas, jogando peão na casa de D5 e finalmente, pelo menos, gerando uma casa para que o bispo de C8 saia. Vem, é claro, E por D5, afinal de contas, deixar a coluna E semi-aberta favorece a torre de E1, e o Magnus tem, é claro, que tomar de cavalo. Ele gostaria de ter mais um peão no centro, mas tem que desenvolver. Cavalo por peão é obrigatório para poder tirar o bispo, certo? Sem você tirar o cavalo dali, você não teria como tirar o seu rei do centro. E o Firuja, enquanto o Magnus está correndo no centro, quer abrir tudo. Então ele joga peão na casa de D4, atacando o centro do tabuleiro, tentando punir a falta de desenvolvimento do Magnus. E o Magnus joga cavalo em F6, falando o seguinte: quer tomar meu peão? Toma, me ajude a desenvolver. Esse lance é muito forte porque também descobre um ataque da dama no peão de D4, que agora está ameaçado 3 vezes e defendido somente 2. A Lireza Firuja, é claro, não quer jogar algo como C3, ele quer defender desenvolvendo, então joga bispo em E3, vem C toma D4, cavalo toma D4, agora o Firuja está ameaçando tomar o cavalo, deixando o Magnus com uma estrutura de peões pior, com peões isolados, por consequência, bispo em D7, e nessa posição você precisa finalizar o seu desenvolvimento. Falta fazer o quê? Falta tirar o cavalo. Cavalo em C3, nada disso. Primeiro, peão em C4, os peões vão na frente e as peças vão atrás, somente depois cavalo em C3, e esse lance é muito forte, você tira casas do adversário, você controla o centro do tabuleiro, e acredite ou não, até então os dois jogadores ainda estão na teoria. Isso já foi jogado várias e várias vezes, com partidas do Magnus Carlsen nessa exata posição. Então, cavalo em E5 do Magnus, com mais de uma ideia.
A ideia geral do cavalinho E5 é, primeiro, pressionar C4, mas mais também impactante é você tentar entrar na casa de G4, gerar pressão no peão de H2 com ideias posteriores de dama em C7, bispo em D6. Então o Firuja joga peão em H3, é mais importante parar cavalo G4 do que defender o peão que já está defendido, mas o Magnus joga bispo em E7, preparando para fazer o roque, e ele vai aproveitar da presença do cavalo para pressionar o peão. Vem cavalo em C3 do Firuja, muito melhor com o peão na frente do que com o peão atrás. Roque por parte do Magnus e dama em B3, gerando uma ameaça no peão de B7. Dama em C7, joga aqui o Magnus Carlsen, pressionando o C4, e no próximo lance ele vai jogar torre C8. Então você tem que defender esse peão agora. Tem que jogar torre em C1 para você poder no próximo lance tirar o cavalo e não perder o seu peão. Torre C8 joga o Magnus, cavalo em A4 joga o Alireza Firuja, com uma defesa no peão de C e com uma ameaça de jogar cavalo B6 ganhando o par de bispos. Aqui tem duas abordagens possíveis, né? Ou você joga como bispo em E8 para você não perder o par de bispos, ou você aceita que vai perder o par de bispos mesmo e joga para a atividade. O Magnus prefere a segunda opção. Então ele toma o cavalo, depois de dama toma, ele joga para ativar as suas peças, traz uma torre que não estava jogando para a casa de D8, e agora ele está fazendo muito bom uso das colunas semi-abertas. Acredite ou não, até aqui estamos no lance 17 e tudo isso é teórico, tudo já foi jogado. Esse é o estado do xadrez em 2025, mesmo para uma partidinha de Blitz online que não vale nada. São 18 lances de teoria 100% de precisão por parte dos dois jogadores. Magnus joga, na verdade, perdão, o Alireza joga peão em B4, pegando espaço na ala da dama. Não pendura o peão de C, tá? Porque a dama tá na frente aqui na bateria de dama e torre, então você não pode tomar o peão de C sem perder material. Se a dama tivesse atrás, aí sim penduraria. Mas nessa posição, um lance que já havia sido jogado é o lance dama em B8, e o jogador de brancas ganhou essa partida. Nessa partida nós temos agora, no lance de número 18, o primeiro lance não teórico, peão em H6, e é agora que nós temos uma partida de xadrez completamente nova. Firuja joga dama na casa de B3, super protegendo o peão de C. Vem cavalo em G6 por parte do Magnus, trazendo o cavalo para a ala do rei, provavelmente antecipando um ataque aqui na ala do rei, certo? Querendo jogar bispo D6, mas não é um lance particularmente útil. E o Firuja joga cavalo na casa de F3, liberando a coluna D para que ele possa posteriormente jogar torre na casa de D1, contestando ela. Vem bispo em D6, aqui o Firuja joga G3. Não necessariamente para ficar de olho em bispo em H2 cheque, mas para poder posteriormente melhorar o seu bispo com bispo em G2. O cavalo volta para a casa de E5, aqui agora o cavalo está sem defesa, então cavalo por cavalo é forçado. Bispo por cavalo e torre em D1 contestando a coluna aberta. Torre toma de volta, e nessa posição, cavalo em E4 é jogado aqui por Magnus Carlsen, ativando o seu cavalo e gerando algumas ideias diferentes, né? Então esse cavalo em E4 é um lance muito potente porque ele tá gerando algumas ameaças incômodas. Ele quer entrar em C3, dependendo da situação você tem que tomar muito cuidado com o sacrifício na casa de G3, e aqui as brancas estão melhores. No entanto, as brancas só estão melhores de verdade se encontrarem a maneira direta de você lidar com essa ameaça do jogador de pretas, que seria jogando dama na casa de D3. Dama na casa de D3 é o melhor lance para as brancas. O Firuja joga bispo em G2. E a máquina diz que nessa posição, caso Magnus Carlsen tivesse seguido com cavalo em C3, a posição ficaria igual, né? Um lance muito incômodo, o cavalo infiltra aqui, ele tá ameaçando a torre, certo? Torre em 1 teria sido a resposta correta aqui por parte do Firuja. Torre D8 eu jogaria Magnus Carlsen, mas isso daqui não foi jogado, isso aqui é a continuação da máquina. Na partida, Magnus Carlsen comete um erro. Ele percebe uma coisa, opa, o bispo tava defendendo o peão de C, agora ele tá ameaçando o cavalo. Tem um peão caindo. E ele joga dama por peão da casa de C4. E é nessa posição que a Alireza Firuja possui um lance vencedor. No entanto, não basta você ver um lance vencedor do Firuja, você tem que ver a continuação inteira, toda a sequência. É nesse instante que eu peço que você pause o vídeo e eu quero que você perceba por que dama por C4 foi uma gafe tão grande
por parte do Magnus Cross. Aproveite também para deixar o like no vídeo se você está curtindo, se você aprendeu algo de novo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Nessa posição, Magnus Carlsen deixou passar a ideia de torre na casa de D8 cheque. Esse lance parece muito básico, né, para um grande mestre deixar passar. E realmente é. E a ideia é que tá dando cheque e se você tomar a torre que está sendo sacrificada, você vai perder a dama. Mas a ideia é um pouco mais profunda do que somente isso, porque o Magnus não seria obrigado a aceitar a torre. Nessa posição, por sinal, ele abandonou. O que acontece se rei na casa de H7? Aqui vem um outro grave problema, né? Essa é uma dama que está sobrecarregada. Ela, ao mesmo tempo, tem que defender a torre e ela tem que defender o cavalo. Então agora o Firu já tem mais de um lance vencedor. Ele poderia, por exemplo, jogar bispo toma cavalo, que seria um lance vencedor. Se o Magnus tomar o bispo, ele vai perder a torre. Ou ele poderia jogar torre toma torre, que também é um lance vencedor. Se a dama toma a torre, bispo toma cavalo e, novamente, o Alireza Firuja ganha uma peça. Então, independente do que acontecesse, o Alireza Firuja estaria ganhando aqui um cavalo e, por consequência, o Magnus Carlsen abandonou. Você pode falar, foi uma partida ruim, né? O Magnus cometeu uma gafe de um lance só. No entanto, se você for ver as outras partidas, você vai ver que, na verdade, o Firuja estava jogando como uma máquina. Ele jogou essa partida com praticamente 100% de precisão e as outras também, ao ponto de vencer 5 partidas do Magnus e as 2 que ele não venceu, ele apenas empatou. Então, é uma coisa chocante, né? É inacreditável. Fico muito feliz de ver o Firuja jogando bem assim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.